muito bem-vindos. Sou Cláudia Redim, professora de legislação, e hoje trabalho com vocês algumas questões da Lei Orgânica do município de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Antes da gente começar, quero convidar você a se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, ativar o sininho para acompanhar toda a nossa produção de conteúdo voltada para a preparação de concursos públicos, com enfoque em concursos municipais, e me seguir lá no Instagram, @CláudiaRedim. Você pode mandar a sua dúvida, a sua sugestão, o seu pedido de ajuda para o estudo para concursos municipais, inclusive na modalidade de mentoria. Por lá a gente conversa. E seguimos aqui então com questões da Lei Orgânica do município de Bom Jardim, Rio de Janeiro. Questão número 1. Compete ao município de Bom Jardim exercer as atribuições relacionadas ao provimento dos interesses locais, exceto. Sem dúvida alguma, os artigos que tratam de competências na lei orgânica são os artigos mais importantes e certamente estarão na tua prova. A gente tem uma série de artigos que vão tratar de competências. As competências decorrentes da autonomia, e aí eu chamo a sua atenção para essa expressão, que é uma expressão constitucional, expressão que se remete à competência do município no que se refere à competência legislativa. É uma competência que se volta aos interesses locais do município, aos peculiares interesses desse ente federativo. Dentro da lei orgânica, nós teremos ainda competências dos poderes, do poder legislativo, do poder executivo, a competência tributária. A questão nos exige essa competência que está relacionada à autonomia do município como ente federativo. E a gente precisa identificar qual delas não está relacionada a essa competência que se volta a esses interesses locais do município. Legislar sobre assuntos de interesse local, isso aqui, inclusive, é uma reprodução do texto constitucional do artigo 30, complementar a legislação federal e estadual no que couber, com vistas ao interesse local. E veja, quando eu suplemento essa competência federal e estadual, esta suplementação não é ilimitada, ela será limitada pelo interesse local. Organizar e prestar o transporte coletivo urbano e intramunicipal, que terá caráter essencial, também uma competência constitucional dos municípios. Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, segura. Esta é uma competência não privativa do município como ente federativo autônomo. Ela é uma competência comum do município com União, Estado e Distrito Federal. Não faria sentido que estivesse relacionada unicamente a uma competência do município. Todos os entes federativos possuem o dever solidário, compartilhado, comum de preservar o patrimônio histórico-cultural e manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e ensino fundamental, competência do município no direito fundamental e social à educação. Questão número 1, nosso gabarito é letra D. Questão número 2. O número de vereadores que compõem a Câmara Municipal de Bom Jardim, conforme disposição expressa do artigo 29 da Constituição, será de: são poderes do município de Bom Jardim. O poder legislativo, representado pela Câmara de Vereadores, o poder executivo, chefiado pelo prefeito, vice, auxiliado pelos secretários. O poder judiciário não é um dos poderes do município. Cuidado para essa pegadinha não vir na tua prova. A Constituição Federal, lá no seu artigo 29, vai estabelecer limites máximos de composição das câmaras de vereadores.
E essa informação que as leis orgânicas trazem do limite, do número de composição da Câmara Municipal, é uma informação que nos interessa. Ela é simples, ela depende de memorização, mas ela despenca em provas de concurso municipal. No nosso caso, a Câmara de Vereadores de Bom Jardim, segundo a Lei Orgânica Municipal, será composta de 11 vereadores. E lembrando que esses limites máximos previstos pela Constituição Federal estabelecem uma relação de proporcionalidade entre o número de habitantes e os limites máximos de composição nas câmaras municipais. Na questão número 2, o nosso gabarito é a letra C. Questão número 3. Os vereadores do município de Bom Jardim tomarão posse no dia 1º de janeiro do primeiro ano de cada legislatura, em sessão solene presidida pelo vereador mais votado pelo povo. O vereador que não tomar posse na data prevista nesse artigo, ele terá um prazo para fazê-lo. Veja bem, a minha regra geral é posse no dia 1º de janeiro. Salvo motivo de força maior, se eu não tomar posse no dia 1º de janeiro, a lei orgânica estabelecerá um outro prazo limite que, se não observado, terá como consequência jurídica a vacância do cargo. Os vereadores, portanto, terão o prazo de 15 dias para que possam tomar posse, se não o fizerem no dia 1º de janeiro. A nossa alternativa correta é a letra C. Questão número 4. A proposta de emenda à lei orgânica será discutida e votada. Lacuna de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos, lacuna, dos votos dos membros da Câmara. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas segundo a lei orgânica do município de Bom Jardim. Veja bem, a lei orgânica está para o município como a Constituição está para o Estado brasileiro. É a lei mais importante, é a lei fundamental para o município. É uma Constituição de fato e, pelo princípio da simetria constitucional, deve guardar coerência com o texto da Constituição Estadual e da Constituição Federal. A emenda que altera o seu conteúdo terá um processo de elaboração e aprovação tão diferenciado quanto a própria aprovação da lei orgânica, que está lá no artigo 29 da Constituição, que nos diz que a lei orgânica será votada e discutida em 2 turnos, com um intervalo mínimo de 10 dias e somente será considerada aprovada se obtiver em ambas as votações o quórum diferenciado de 2/3. Então, o nosso gabarito, 2 turnos, 2/3, lembrando que a emenda que altera a lei orgânica tem um processo de aprovação tão diferenciado quanto o processo de aprovação da própria lei orgânica. Nossa última questão, questão número 5, se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo, lacuna, contados da data do recebimento e comunicará num prazo que nós temos que dizer, assinalar, ao presidente da Câmara os motivos do veto. Vejam que o processo legislativo municipal, regra geral, ele envolve essa articulação entre a Câmara Municipal e o Poder Executivo. Deliberado e aprovado o projeto pela Câmara, é enviado ao prefeito, que terá prazo para sancionar, concordar com o conteúdo do projeto de lei ou vetar, discordar
por questão de inconstitucionalidade, por considerar que o conteúdo é contrário ao texto constitucional, ou ainda considerar o conteúdo contrário aos interesses do município, que se chama o veto político. Ele terá um prazo de 15 dias úteis, e cuidado com este úteis na tua prova, para sancionar ou vetar o projeto de lei. E, vetando o projeto de lei total ou parcialmente, deverá, no prazo de 48 horas, comunicar ao presidente da Câmara de Vereadores porque esse projeto retornará para a Câmara, esse veto poderá ser derrubado por deliberação da Câmara, e se este veto for derrubado, o projeto retorna para promulgação pelo prefeito, lembrando que a promulgação é o ato que dá existência à lei. Mas a nossa resposta e o nosso gabarito na questão, 15 dias úteis, 48 horas, questão número 5, gabarito letra B. O nosso gabarito, com todos os fundamentos da lei orgânica, eu sugiro que você baixe nosso material em PDF. Você encontra o material em materiais gratuitos no nosso site www.crpconcursos.com.br. Faça as questões sem consulta, assista a nossa correção, releia o fundamento de cada uma destas questões e coloca aqui embaixo nos comentários para qual cargo do município de Bom Jardim você está se preparando. Eu agradeço a sua companhia e te aguardo no próximo vídeo.